Fala galera, hoje a gente vai falar sobre um assunto muito pedido por vocês lá no meu Instagram. Se você não me segue, corre lá, @TamiGoTo, que é sobre Tami, como eu consigo passagens baratas aqui na Europa. Então eu vou mostrar pra vocês na prática como é que eu busco por passagens aéreas. Eu vou mostrar pra vocês algumas técnicas que eu uso pra conseguir os melhores preços, né? Que é o que a gente sempre tá buscando. Então, bora pro vídeo. Muito bem, estamos aqui no Google e eu vou mostrar para vocês o buscador que eu mais utilizo, que é o Google Flights. Existem outros buscadores, como o Skyscanner, que é um dos mais populares, mas eu particularmente prefiro o Google Flights. Mas assim, é questão de gosto, porque as ferramentas são muito parecidas, mas eu sinto que no Google Flights eu tenho uma certa mobilidade que eu não tenho no Google Flights, mas novamente é questão de gosto, e você entendendo como é que funciona no Google Flights, você consegue aplicar em outros buscadores também. Então vamos lá, coloquei aqui minha saída de Londres, né, que é onde eu estou, e uma das técnicas que eu uso é não colocar o destino da minha viagem. Por quê, tá? Porque muitas vezes a gente tá focado num lugar e tal, mas sempre tá caro. Então eu acho legal ver, né, as opções que a gente tem para aquela data específica, que talvez, sei lá, vai ter um feriado ou você obrigatoriamente tem que tirar férias em determinado período. Então, o legal de você não deixar em aberto o destino é realmente ver quais os lugares que oferecem as passagens mais baratas para um determinado período de tempo. E isso pode variar também. Eu vou mostrar para vocês ao longo do vídeo que, se vocês quiserem deixar em aberto também a data, né? Se você tem mais disponibilidade, se você trabalha de casa, enfim, né, nômade digital, enfim, existem várias opções. Nesse primeiro momento eu vou mostrar para vocês sem colocar o destino. Então, eu vou selecionar Europa, que é o continente que eu quero, e vamos dizer que eu quero pegar o feriado aqui de abril, que é o feriado de Páscoa. Então, eu vou colocar aqui, sei lá, saindo na sexta-feira, dia 15, voltando dia 22, que daria uma semana. Isso aí também, obviamente, pode variar. Então, ó, ele vai me dar todas as opções de voos, né, para essa data. Obviamente, né, sempre importante lembrar vocês que estamos numa pandemia e antes de comprar qualquer voo, sempre cheque as regras do país, né? Porque às vezes nem tá permitida a sua entrada lá no país, né, de destino. Então, antes de comprar qualquer voo, pesquise as regras e vocês vão ver que aqui, ó, na lateral, se eu clicar, por exemplo, Paris, ele já vai me dar a regra. Porém, eu sempre aconselho dar uma confirmada no site do governo, né, o site oficial, nesse caso, por exemplo, o francês, para realmente ter certeza de que essa regra tá válida, né, e tá atualizada, porque as coisas mudam muito rápido. Mas vamos lá, ao que interessa. Eu vou começar aqui, ó, já filtrando pelo preço que eu quero. Quem nunca viajou na Europa, talvez não saiba, né, não tenha noção de preço assim, porque eu também não tinha. Eu não tinha noção assim, quanto que é um voo barato, quanto que é um voo caro. É óbvio que isso vai variar muito da época que você vai. Por exemplo, agora esse, né, período que eu botei é um período de Páscoa, então os preços normalmente já tendem a ser um pouquinho maiores por ser feriado. E também eu senti que não pós-pandemia, né, porque estamos na pandemia, mas nesse retorno aí dos países reabrindo e tal, os preços das passagens estão bem carinhos, então fica difícil falar assim, isso é um preço ok, porque realmente antes da pandemia a gente conseguia assim preços incríveis de 10 libras ou até menos, às vezes 5 libras,
e agora eu senti que deu uma aumentada. Mas eu vou dar um geral aqui pra vocês, que um voo na Europa, se o destino não for muito exótico, muito distante, né? Sei lá, você vai pegar uma cidadezinha lá no final do mundo, aí realmente vai ser um pouco mais caro. Mas no geral, eu acredito que até umas 50 libras é um preço ok de se pagar, se não for em alta temporada. O verão aqui, né, as passagens ficam bem caras. Então, considerando assim, fora do período de verão, ali os meses de junho, julho e agosto, que realmente as passagens ficam mais caras, no geral, eu, né, particularmente considero que até 50 libras é aceitável pagar numa passagem, e óbvio, isso vai depender também do destino. Porque, sei lá, 50 libras ali pra Dublin, eu já acho caro, porque é muito pertinho. Então, assim, realmente vai variar. Mas só para vocês terem uma ideia, assim, de um preço, né, que seria aceitável de se pagar num voo daqui. Então, ó, como vocês podem ver, eu vou reduzir aqui para 50 para ver o que eu acho. E se eu não achar nada, aí a gente vai aumentando os filtros, né? Coloquei aqui meu filtro, então, até 50 libras nessa data, para qualquer lugar. Já achei alguns voos. Vamos lá para vocês verem, ó. Tem aqui na Escócia, tem voo para Dublin, 27 libras, isso ida e volta, tá, gente? Tem Bordeaux na França, Marseille, 48 libras, Milão na Itália, 23 libras, é um ótimo preço, ida e volta. E se eu ainda forçar aqui, ó, o mapa, aparece. Aqui apareceu Ucrânia, mas pelo amor de Deus, não vou pra Ucrânia agora não, porque o bicho lá tá pegando. Então tem que saber isso também, né, pra você não ir pra um país que às vezes não tá tão legal a situação. Ó, tá vendo que conforme eu vou dando zoom no mapa, ele vai abrindo outras possibilidades? Então aqui já apareceu Pisa, já apareceu Minorca, já apareceu Palma, já apareceu Ibiza. Então tem vários preços bacanas aqui, até 50 libras, né? Aí vamos dizer, ó, e para cá tem mais, ó, Luxemburgo. Então tá vendo que é só vocês dando zoom que vocês vão conseguir ver. Agora vamos considerar uma coisa que a gente faz muito, que são viagens de final de semana. Então, como a gente pesquisa essas viagens? Que eu sei que muita gente às vezes, assim como nós, não quer gastar muitos dias de férias, ou realmente não vê a necessidade de fazer uma viagem muito longa, ou o dinheiro tá curto. A gente sabe que viagens, quanto mais curta, mais barato você vai pagar, porque, né, acomodação, enfim, o custo é menor. E outras pessoas também às vezes vêm para estudar, né, vêm para fazer intercâmbio na Europa e querem, né, só viajar durante o final de semana, justamente para não perder aulas. Enfim, eu poderia dar outros milhões de exemplos aqui, ou simplesmente porque, gente, viajar de final de semana é muito bom. Porque você sai um pouquinho da vibe, né, da cidade ali que você mora e vai conhecer um outro lugar. E aqui na Europa é tão pertinho, os voos às vezes demoram 2, até 1 hora, dependendo, né? E vale muito a pena, porque você conhece outro país, outra cidade, tem um final de semana incrível e não perdeu nenhum dia de férias, né? Isso no final de semana, isso é incrível. Pra mim é uma das melhores coisas de se viver aqui na Europa, é essa oportunidade, né? Que a gente sabe que nenhum outro continente nos dá essa possibilidade, justamente porque a Europa, os países são bem pequenininhos. Mas vamos parar de conversa? Eu vou mostrar aqui pra vocês como eu faria para pesquisar uma passagem de final de semana. Então, por exemplo, eu novamente vou deixar aqui a Europa como está e vou colocar aqui, eu teria, né, que sair na sexta e voltar no domingo. Então, vou colocar aqui de 29 de abril a 1º de maio, para ver o que ele acha para mim. E também deixei lá o meu filtro de até 50 libras. E aí já achou algumas coisas interessantes, ó. Então, por exemplo, Luxemburgo. Aí eu clicando aqui em Luxemburgo, ele vai me aparecer, primeiro, os preços estão mais baixos, 90 libras mais barato que o normal para o período, o que é ótimo.
E aqui as opções dos voos. Quando eu clico aqui, por exemplo, Ryanair, então ele vai abrir outra aba para mim com as opções de voo. Esse voo, por exemplo, sai às 2 horas da tarde de uma sexta-feira, né, da sexta-feira do dia 29, e se eu clicar aqui, ele vai me dar a opção de dar volta. No caso, voltando com a Ryanair também, 18h45. A volta pra mim tá bom, mas a ida eu não curti tanto. Por quê? Porque eu teria que pegar aqui pelo menos um dia de férias, né? Porque até chegar no aeroporto e tudo mais. O que não é tão ruim, porque é só um dia, mas não é o ideal para esse caso específico, que é não pegar férias. Então, realmente, eu já elimino esse destino, né? Porque no caso aqui não tem outro voo saindo mais tarde. Outra coisa que é legal de falar também é que o único defeito que eu vejo assim bem escancarado do Google Flights é se eu clico aqui no Ryanair, ele não era isso que eu queria fazer. Se eu clico aqui no voo, ele automaticamente vai puxar a volta pelo mesmo voo. Nem sempre ele puxa, mas geralmente ele puxa pela mesma companhia aérea. E às vezes não é interessante em questão de horários e valores a mesma companhia. Às vezes sai mais fácil, por exemplo, ir com o EasyJet e voltar com o Ryanair, ou ir com, não sei, o Wizz e voltar com o EasyJet. Então dá para fazer essas trocas, né? Esses voos low cost, eles não ficam mais baratos se você ir e voltar com a mesma companhia aérea, diferente do que a gente está acostumado com as companhias convencionais, né? Que comprando a ida e volta com a mesma companhia, né? Fechando ali o combo, geralmente fica mais barato. Não é o caso das low cost. Então, assim, pra mim realmente não importa isso, ter que ser a mesma companhia aérea. Então, uma dica que eu dou pra vocês é, por exemplo, deixa eu voltar aqui no que eu tava olhando. Se eu clicar aqui, por exemplo, EasyJet, tá vendo que ele só me deu a opção de EasyJet? Ele não mostrou a volta da Ryanair. Então é isso que eu tô falando que acontece, né? Que é um defeito, assim, que eu vejo muito do Google Flights fazer. Então, quando é nesse caso, como eu já vi aqui o cenário, vamos dizer que eu prefiro ir com a Ryanair e prefiro voltar com a EasyJet. Então eu vou mostrar pra vocês. Basicamente, eu vou só selecionar aqui. Eu vou mudar aqui. Só ida. Vou manter dia 29, que é o dia que eu quero. Aí apareceu outros voos, inclusive. Mas eu vou querer esse da Ryanair, que é o mais barato. Então, eu vou selecionar ele aqui. E clicando aqui, ó, em selecionar reserva com a Ryanair, 18 pounds. Vou clicar, ele já vai me direcionar para o site da Ryanair. Então aqui eu já posso comprar a minha passagem de ida. E como eu já sei a volta, né? Então eu só troco aqui, ó, o destino, né? Que no caso eu estou querendo ver a volta. E vou mudar aqui também o dia, que será domingo. Vou dar o concluir, ele vai pesquisar. E aí vamos dizer que eu não quero voltar com Ryanair, eu prefiro voltar com EasyJet, que eu prefiro chegar mais cedo. Então eu vou clicar, vou selecionar aqui também e já fui redirecionado para o site da EasyJet. Então é simples assim. Eu simplesmente, quando eu vejo já essa ida e a volta, né? Quando eu já tenho as minhas datas confirmadas, é muito fácil. Eu só venho aqui e opto por buscar só a ida separada e depois só a volta e compro os 2 bilhetes separados, porque realmente às vezes não compensa comprar da mesma companhia. Isso nem sempre vai acontecer, óbvio, mas quando acontece, geralmente o Google Flights puxa a companhia aérea que você selecionou primeiro, selecionou como ida. Então vou dar outro exemplo aqui para vocês, ó. Então
Luxemburgo já não rolou porque não tinha voo saindo sexta-feira à noite. Eu posso criar um filtro aqui também, ó, de horários. Então, por exemplo, ó, eu quero sair 5 horas, pelo menos. Então, ele já vai me indicar os voos que saem depois das 5 horas. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui Milão, que tá baratinho. Vou ver voos. Ele abriu outra aba. E aí, ó, tem um voo saindo sexta-feira, 18h25. E tem um outro ainda mais tarde, saindo às 10. E um outro também da Wizz saindo às 21. Então aqui eu já tenho uma lista de voos, né, saindo após as 5 horas da tarde. Então eu consigo sair do meu trabalho e chegar no aeroporto. É óbvio que sabemos aqui do trânsito de Londres, sabemos da distância, né, desses aeroportos que operam as companhias low cost, principalmente a Ryanair e o Wizz. Elas operam de... Apesar que o Wizz aqui, ó, tá saindo de Gatwick, mas geralmente é de Luton ou Stansted, que são aeroportos mais longes. Então vamos dizer que nesse caso aqui eu prefiro optar pela Wizz. Então eu vou selecionar aqui o Wizz só pra gente ver o retorno, como é que seria. Tá vendo que ele puxa só a Wizz? Muito provavelmente tem voos da Ryanair, tem voos da EasyJet, mas ele não aparece, ele puxa só a Wizz. A Wizz tá com preço bom e também tá com um horário ótimo, ou seja, eu vou pagar, ó, 31 libras para sair numa sexta às 9 horas da noite, chegar lá quase meia-noite e voltar no domingo às 7 horas, 7h30, né, praticamente, e chegar aqui umas 8h20 da noite. Então, assim, tá ótimo. Saindo de Gatwick, que é um aeroporto mais perto também. Então, esse é um preço bom, um voo bom também para quem quer viajar de final de semana. Mas aí vamos dizer que, quero ver as opções dos outros, né, para às vezes se é mais barato. Então eu vou fazer aquilo lá que eu mostrei para vocês. Ó, eu vou vir aqui alterar a minha ida, porque eu quero ver a volta agora. Então vamos dizer que eu selecionei que eu quero ir com a Wizz mesmo, que o horário tá bom e o aeroporto é melhor. Eu vou só mudar aqui, vou mudar para volta, no caso, né, só ida de Milão para cá e para voltar no domingo. Olha, já vi que tem uma passagem de 9 libras e a da Wizz. Mas vamos dizer que eu quero voltar com Ryanair. Eu não desisto da Ryanair e eu quero voltar com ela. Então eu vou fazer aquilo que eu falei com vocês. Nossa, cliquei numa outra coisa que nada a ver. Eu vou fazer aquilo que eu falei com vocês. Eu vou comprar voos separados, né? Então, nesse caso, é só um exemplo, obviamente. Eu vou optar por voltar de Ryanair. Inclusive tem outros voos aqui, ó, com outros horários. E voltando aqui, eu vou colocar a ida, né, de Londres para Milão, dia 26. Cadê? Dia 26 não, dia 29. E ele vai pesquisar novamente e eu, digamos que eu queira ir de Wizz. E eu vou selecionar aqui. Bom, é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Essa é a maneira mais fácil de encontrar voos baratos aqui pela Europa. Na verdade, isso vale para qualquer lugar do mundo, né? Você só vai mudar ali o continente que você está buscando. E existem outras técnicas mais elaboradas, por exemplo, de múltiplas cidades. Então, para quem quer fazer um mochilão, talvez pela Europa, enfim, quer fazer mais de um país, mais de uma cidade na mesma viagem, deixa aqui nos comentários. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo sobre isso e explicar um pouco mais para vocês sobre as formas de buscar as melhores passagens aéreas. Mas por enquanto é isso, para não ficar muito extenso. Espero que vocês tenham gostado. Lembra de curtir, deixar o comentário, se inscrever no canal se não é inscrito e nos vemos no próximo vídeo. Fui!